A paz do Senhor, o meu nome é Neire Alves e dessa vez eu estou aqui para falar Mateus capítulo 3 e 4, porque é um projeto, que Deus colocou no meu coração. Tudo que é bom vem de Deus. Então, assim, eu não sei quando é que eu vou terminar esse projeto, de ler a Bíblia toda, aqui pelo Face, ou através pelo Instagram, lendo pelo Zap, que tem algumas pessoas lendo juntamente comigo, para a glória de Deus. E hoje, eu estou aqui totalmente dependente do Senhor. Eu não sei, mas o Espírito Santo, Ele é que vai colocar as palavras na minha boca. E dessa vez nós vamos continuar a leitura da palavra de Deus, dessa vez em Mateus 3 e 4. Dessa vez nós vamos falar de João Batista. E naqueles dias apareceu João Batista, pregando no deserto da Judeia e dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Então, hoje em dia, nós podemos dizer também a mesma coisa. Por que não? Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Sim, o reino dos céus também chega para os nossos tempos. Chegou quando Jesus veio aqui na face da terra. E até hoje, o reino dos céus está aqui, através da palavra de Deus, mudando vida, mudando corações, mudando a maneira e a atitude do homem errado. Nós sabemos que o mundo jaz do maligno, mas Jesus, Ele está vivo à direita do Pai, intercedendo por nós, para um dia nós morarmos para sempre no seu reino, porque Ele veio estabelecer o seu reino aqui. Como diz a palavra de Deus, e na plenitude dos tempos veio o Filho de Deus. O Filho de Deus representava o próprio Deus aqui conosco, porque Jesus em carne, ele era como nós, humano. Ele chorava, ele sofria, ele sentia dores, ele se compadecia das pessoas. Mas como Deus, ele ressuscitava, ele fazia um vento e um mar acalmar. Ele curava os cegos, os paralíticos e expulsava os endemoniados. E hoje em dia, o nosso Jesus, ele tem o mesmo poder. Ele está à direita do Pai, intercedendo por nós, porque toda a glória, porque todo o poder foi dado a ele através da morte dele lá na cruz. Tudo aquilo que ele sofreu lá na cruz, ele conquistou para que hoje eu pudesse estar aqui, anunciando o evangelho de poder. O evangelho de Deus é poder de Deus para todo aquele que nele crê. Não devemos se envergonhar de falar o evangelho de Cristo de maneira nenhuma. Nós devemos proclamar, e dessa vez nós podemos falar pela internet, pelo Zap, pelo Face, no meio da rua, porque nós estamos num país que nós temos essa liberdade de falar a palavra de Deus. Então vamos continuar, porque aqui vai ser o capítulo 3 e, dependendo do tempo, vamos ficar até o capítulo 4. É tarde da noite, mas foi esse tempo que o Senhor me deu. Hoje eu fiz faxina na casa, fiz a janta. Glória a Deus por tudo que eu fiz e agora eu estou aqui. E naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia, dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Porque este é o anunciado pelo profeta Isaías, que diz: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. E hoje em dia a palavra de Deus fala conosco, fala para mim, fala para você que está aí do outro lado. Devemos sim endireitar as veredas do Senhor. Queremos sim cada dia acertar. Sim, a gente erra, mas nós queremos acertar. Queremos fazer o que é certo, porque essa é a vontade de Deus. E a vontade de Deus sempre é boa, agradável e perfeita. Porque este é anunciado pelo profeta Isaías, que diz: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. E este João tinha a sua veste de pelos de camelo e um cinto de couro em torno de seus lombos, e alimentava-se de gafanhotos e de mel silvestre. Então ia ter com ele Jerusalém e toda a Judéia e toda a província adjacente ao Jordão. E era por ele batizados no rio Jordão, confessando os seus pecados. E vendo ele muitos dos fariseus e dos saduceus que vinham ao seu batismo,
dizia ali, João Batista com toda a autoridade, ele falava assim, raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura? E hoje em dia é do mesmo jeito, as pessoas, viu, fogem sim da ira futura. As pessoas estão fugindo, estão brincando com Deus. Mas a palavra de Deus diz o seguinte, assim como foi nos dias de Noé, assim será a volta do Filho do Homem. As pessoas estão brincando, mas assim será a volta. As pessoas vão estar desapercebidas. Mas você que está do outro lado aí, escutando, você não está desapercebida não. Porque você quer escutar a palavra de Deus. As pessoas ficam muitas vezes numa internet da vida, mas não busca ouvir uma pregação, um testemunho, um louvor, algo para a nossa alma. Porque a palavra de Deus diz que nós devemos buscar o seu reino e a sua justiça, antes que venha o mau tempo e venha dizer, não tenho contentamento. Então a palavra de Deus é que nos dá ânimo, que nos dá fé, que nos dá esperança. Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, e não presumais de vós mesmo dizendo, temos por pai Abraão, porque eu vos digo que mesmo destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. Aqui, o povo daquela época estava assim, se achando. Nós somos filhos de Abraão, já temos a salvação, somos da descendência de Davi. Estava se orgulhando por causa disso, mas estava fazendo tudo errado. Tudo errado. Então, o que foi que João Batista falou, né? Falou desse jeito, porque eu vos digo que mesmo destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. E também agora está posto o machado à raiz das árvores, e toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada no fogo. E outra coisa, eu quero falar de Abraão. Quando Deus deu a promessa a Abraão, disse que na geração de Abraão, que da descendência de Abraão, seria como a areia que está na praia, e como as estrelas que estão no mar, e as famílias em Abraão seriam abençoadas. E nós somos interligados, nós somos descendências também de Abraão pela fé, através da morte de Jesus lá na cruz do Calvário. E também agora está posto o machado à raiz das árvores, toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada no fogo. E eu, em verdade, vos batizo com água para o arrependimento, mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu. Então, João Batista aqui já estava falando de Jesus que estava para vir. João Batista era primo de Jesus. Não sou digno de levar as suas sandálias. Ele vos batizará com Espírito Santo e com fogo. Em sua mão tem a pá, e limpará a sua eira, e recolherá no celeiro o seu trigo, e queimará a palha com fogo, que nunca se apagará. Agora nós vamos para o versículo 13, que está assim, o batismo de Jesus. Então veio Jesus da Galileia, com João junto do Jordão, para ser batizado por ele. Mas João opunha-se-lhe, dizendo, eu careço de ser batizado por ti, e tu vens a mim? Porque Jesus estava indo também para ser batizado por João. E João reconheceu que ali era o Filho de Deus. E ele disse, eu não sou digno de batizar você. É você que tem que batizar a mim. Jesus, porém, respondendo, disse-lhe, deixa por agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o permitiu. E sendo Jesus batizado, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como uma pomba e vindo sobre ele. Isso aqui foi algo muito maravilhoso. Pela fé nós podemos imaginar um céu lindo, maravilhoso naquele dia. E quando Jesus foi batizado ali por João Batista, né? Ali desceu uma pomba. E ali era o Espírito Santo descendo em uma forma corporeal, uma forma de uma pomba. Ali descendo sobre Jesus, né? E uma voz do céu dizia assim, este é o meu filho amado em que me
a qual tenho muito prazer. Isso aqui é uma coisa muito linda, é uma coisa muito maravilhosa. Aí de nós que nós pudéssemos estar naquele momento ali, ao vivo e a cores, vendo essa cena. Agora o capítulo 4, a tentação de Jesus. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E chegando a ele o tentador disse, se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem pães. Olha só, o diabo vindo para o Filho de Deus. Ou você pensa também que o diabo não vem para nós também? Por isso que a gente tem que estar vigiando e orando, guardando a palavra do Senhor no coração, para ter discernimento. Quando a gente vê o diabo se aproximando de nós através de tantas coisas que ele oferece neste mundo, nós temos que estar apercebidos. Mas apercebidos como? Se você tem que ler essa palavra, você tem que comer essa palavra. Essa palavra aqui é pão, aqui é maná do céu. Porque senão o inimigo, ele é astuto, enganador. Engana as pessoas e as pessoas nem percebem que está sendo enganada por ele. E chegando ele, o tentador diz, se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem em pães. Ele, porém, respondendo, disse, está escrito. Jesus estava respondendo com a própria palavra de Deus. Nós temos que ter a palavra de Deus no nosso coração, porque a palavra de Deus é defesa. Quando o inimigo vier com as suas palavras de mentira, querendo colocar pensamentos contrários à palavra de Deus, nós devemos defender a nossa mente com a própria palavra de Deus. E Jesus disse, nem só de pão viverá o homem, Satanás, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. E o diabo não desistiu, porque o diabo não desiste. Ele está sempre tentando, mas a Bíblia diz que nós devemos resisti-lo e ele fugirá. E como resistir ao diabo? Lendo a palavra, vivendo a palavra, louvando, bendizendo. Ah, mas eu só posso fazer isso quando as coisas estão tudo bem na minha vida. Em hipótese alguma, quando Deus nos chama para servir a Ele, é para nós sermos verdadeiros adoradores, em espírito e em verdade, independente da circunstância, independente do que estamos passando. Nós que somos crentes, nós somos assim, como é que se diz? Provados que nem ouro no fogo. E nós devemos provar, porque o mundo jaz do maligno e o mundo quer ver em nós a luz. O mundo quer ver em nós o sal da terra. E se a gente for luz, onde a gente estiver, mesmo que alguém queira tampar nossa luz, não consegue, porque a luz que nós temos é uma luz que procede de Deus. Porque nós somos a luz do mundo e o sal da terra. Porque quem está falando isso não sou eu. Quem fala isso é a própria palavra de Deus. Que os seguidores de Cristo, eles são luz do mundo e sal da terra. E então, o diabo não desistiu. Aí então, o diabo transportou a cidade santa e colocou sobre o pináculo do templo e disse, se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui de baixo, porque está escrito, aos seus anjos dará ordens a teu respeito e tomar-te-ão nas mãos para que nunca tropece em alguma pedra. Olha só, pessoal, como o inimigo é enganador, ele é mentiroso. Olha só, ele usa a própria palavra. E para enganar quem? O Filho de Deus. E hoje em dia ele está enganando um monte de gente. Mas se a gente guardar esse livro aqui, ó, essa palavra no nosso coração, o diabo não tem poder sobre a nossa vida. E qualquer coisa que ele venha colocar na nossa mente, nós expulsamos ele pela autoridade que tem Cristo Jesus. Essa palavra aqui é escudo. É um escudo, é defesa. E a fé vem pelo ouvir. E o ouvir a palavra de Deus. E não vai ter nenhuma arma forjada contra as nossas vidas. E todos os dados inflamados do inimigo não vai ter poder sobre as nossas vidas. Mas nós devemos estar ligados em Cristo Jesus, na videira verdadeira que é Cristo Jesus. Vamos continuar. Então o diabo o transportou à cidade santa e colocou sobre o pináculo do templo e disse, se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito, aos seus anjos dará ordens a teu respeito, tomar-te-ão nas mãos para que nunca tropece em alguma pedra. Disse-lhe Jesus, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus.
Novamente o transportou o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E diz: tudo isto te darei se prostrado me adorares. Então Jesus diz: vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele servirás. Então o diabo bateu em retirada. Então o diabo o deixou, e eis que chegaram os anjos e o serviram. Então eu quero dizer para você uma coisa: se prepare a cada dia, sirva ao Senhor, leia a palavra de Deus, escute louvores, vigia, alimente-se a cada dia com o pão do céu, porque nessa vida aqui tudo vai passando, e eu estou aproveitando o meu tempo, aqui que eu ainda tenho saúde, tenho voz, posso vir aqui nessa internet, falar a palavra de Deus. Glória a Deus por isso. Olha, você está vendo como é que é Satanás? Chegou para Jesus enganando, ainda dizendo assim: se tu me se ajoelhar, eu vou dar todo o reino do mundo. Mentiroso. Mentiroso. Certa vez uma criança falou assim: tia, o diabo estava oferecendo aquilo que não é dele, porque realmente ele não tem nada. Porque tudo foi feito para a glória de Deus. Tudo é de Deus. E tudo foi dado ao Senhor Jesus Cristo. Todos os reinos, os céus e a terra, toda a glória, ele está à direita do Pai, intercedendo por nós. Ele é o nosso bom pastor. Ele é o nosso advogado fiel. Ele é o nosso amigo. Mas Jesus disse: vós sereis meus amigos, se fizeste o que eu vos mando. Não é assim não, de qualquer jeito viver na vida não. Nós temos que ser amigos de Jesus, sim, mas nós devemos ter atitude, devemos ser parecido com ele, ser seus discípulos e obedecer os seus mandamentos. Sabe por quê? Porque se nós não fizermos desse jeito, ninguém acredita que somos luz. Ninguém vai acreditar que somos sal da terra. Até um bêbado vai dizer: não, tu não é luz não, tu não é sal da terra não. Jesus na Galiléia, os primeiros discípulos. Jesus, porém, ouvindo que João estava preso, voltou para a Galiléia e, deixando Nazaré, foi habitar em Cafarnaú, cidade marítima, nos confins de Zebulun e Naphtali, para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta Isaías, que diz: a terra de Zebulun e a terra de Naphtali, junto ao caminho do mar, além do Jordão, a Galiléia das nações. O povo que estava assentado em trevas viu uma grande luz, e aos que estavam assentados na região, à sombra da morte, a luz raiou. Oh, glória a Deus! Meu Deus, que versículo maravilhoso! Vou até repetir, ó. E o povo que estava assentado em trevas, e hoje em dia tem muita gente ainda assentada em trevas, viu uma grande luz. E a palavra de Deus é luz para o nosso caminho. Por isso que nós devemos repartir. Por isso que nós devemos falar. Como é que a pessoa vai saber que a palavra de Deus é luz se você não falar para ela? Se você não explicar? Você é luz. Os anjos desejaram pregar o evangelho, mas isso foi concedido a nós. E glória a Deus por isso. E aos que estavam assentados na região, à sombra da morte, a luz raiou. Há uma esperança para ti, há uma esperança para a sua família, há uma esperança para os seus vizinhos, há uma esperança para o nosso Brasil, há uma esperança para o mundo. E nós devemos anunciar o evangelho de Cristo, dizer que é poder de Deus. Sim, tanta gente, eu conheço gente tão triste, tão deprimidos, tão sem força, porque o mundo aprontou tantas coisas maus. Mas eu quero dizer para você que a esperança é o Senhor Jesus Cristo. Jesus já sabia qual era a minha situação, a sua situação, a situação de toda pessoa, porque ou mais cedo ou mais tarde nós passamos por algumas dificuldades na vida e nós precisamos de Deus para se levantar, para ter ânimo, para ter força, para caminhar. Desde então começou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. E eu digo para vocês, hoje em dia o povo tem que se arrepender? Sim. Nós devemos se arrepender? Sim. Se a gente errar em alguma coisa, que nós não somos perfeitos, precisamos pedir perdão, se levantar e pedir perdão ao Senhor e prosseguir em frente e fazer o que é certo e correto diante do Senhor.
E Jesus, andando junto ao mar da Galiléia, viu 2 irmãos, Simão, chamado Pedro e André, os quais lançaram redes ao mar, porque eram pescadores. E disse: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. E o Senhor te chama para você também ser pescadores de homens. Ele chama a mim, ele chama a você. Existem várias maneiras de pregar o evangelho. E olha que é muito agradável pregar o evangelho quando a gente vê pessoas falando. Ah, eu mesmo, eu amo quando alguém diz: ai, Nery, é tão bom escutar a palavra de Deus, é tão bom, eu estou lendo, eu estou tendo força, eu estou tendo ânimo. Mas você tem que ser um canal, você tem que ser um instrumento. Certo, nós não temos nada, a palavra não é nossa, a palavra é do Senhor. Creia, confie, que Ele vai te dar graça para anunciar o evangelho ou para caminhar junto conosco. Aí, continuando. Então, eles, deixando logo as redes, seguiram. E, adiantando ali, viu outros 2 irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, no barco com Zebedeu, seu pai, consertando as redes, chamou-os. Eles, deixando imediatamente o barco e seu pai, seguiram. E nós também devemos deixar tudo e amar a Cristo. E obedecer a Cristo e seguir os seus passos. A Bíblia diz que nós não devemos juntar tesouros aqui na terra, onde a traça corrói, onde a ferrugem consome, o ladrão rouba. Nós devemos juntar tesouros no céu. Sim, tudo que vamos fazer, devemos fazer para a glória de Deus. Se você trabalha, você deve fazer o melhor, fazer com excelência, porque tudo que nós vamos fazer, temos que fazer como se fosse para o Senhor da nossa vida, sabendo que tudo aqui passa, tudo que nós vamos adquirir aqui, um dia vai passar, mas essa palavra vai prosseguir. Ela serve de geração a geração. Nós somos de uma geração, vem outra geração, e essa palavra continua fazendo mudança nas pessoas. Alguém uma vez disse assim: eu não entendo, fulano começou a ir para a igreja, agora tem uma Bíblia, vive uma vida totalmente diferente. Porque quando nós entregamos realmente a nossa vida a Jesus, Ele transforma a nossa vida, faz entender o porquê que existe o mal, porquê que existe o bem, porque essa palavra tem resposta para tudo para nossas vidas. E percorria Jesus toda a Galiléia, ensinando nas suas sinagogas e pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. E a sua fama correu por toda a Síria e traziam-lhe todos os que padeciam, acometidos de várias enfermidades e tormentos, os endemoniados, os lunáticos e os paralíticos, e os curavam. E seguiam uma grande multidão da Galiléia, de Decápolis, de Jerusalém, da Judéia e da além do Jordão. Então, as pessoas eram curadas. Naquele tempo tinha muitas pessoas endemoniadas. E hoje em dia também tem, viu? Tem muitas pessoas endemoniadas. E Jesus, ele libertava as pessoas tormentadas, as pessoas com enfermidades, os lunáticos, os paralíticos ele curava, os cegos ele curava. Tinha sempre uma palavra de ânimo, uma palavra de fé, uma palavra de esperança, uma palavra de salvação, uma palavra de redenção, uma palavra de misericórdia. E aqui, vamos continuar, né? O sermão da montanha e as beatitudes. Deixa eu só ver aqui que horas são. Jesus, vendo a multidão, subiu ao monte e, assentando, aproximaram-se dele os seus discípulos. E, abrindo a boca, os ensinava, dizendo: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Aí você pode pensar assim: mas Nery, quem são essas pessoas pobres de espíritos? Porque pobre de espírito, porque deles é o reino dos céus. São as pessoas humildes, umas pessoas que põem na mente que realmente depende de Deus para tudo na vida. Tem uma parábola de Jesus que fala que 2 homens estavam lá no templo. Um dizia assim: eu faço isso, eu sou bom, eu dou dízimo, eu oro, eu não faço isso, não faço aquilo. Enquanto o outro dizia o seguinte: tem misericórdia de mim. Falava para Deus. Isso é uma pessoa pobre de espírito. Você nunca deve pensar assim: não,
Mas eu não faço isso, eu não faço aquilo, eu não bebo, eu não roubo, eu não fumo. Eu não faço. Não, você tem que saber que a salvação vem de Deus, a salvação vem da morte de Jesus Cristo, pela misericórdia, pela graça, pelo favor imerecido. Bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. Sim, um dia, quando passarmos dessa vida para outro, quando entrarmos lá no céu, o nosso Deus limpará dos nossos olhos toda a lágrima, o próprio Deus. Bem-aventurados mansos, bem-aventurados são pessoas mais do que felizes, porque eles herdarão a terra. Onde você está, você deve ser uma pessoa mansa, uma pessoa humilde. Você deve promover a paz. Você não pode estar nos lugares brigando, questionando. Ah, mas às vezes eu sou injustiçada. Sim, nós somos injustiçados, mas nós devemos colocar nas mãos do Senhor, porque é muito feio um crente sair por aí brigando, fazendo confusão. Ninguém vai acreditar. Devemos entregar nas mãos do Senhor. Ele tem um comando de tudo. Ele tem um comando da tua vida. Ele tem um comando da minha vida. Ele tem um comando do céu, da terra, do mar, dos planetas, da lua, das fases da lua, dos terremotos, dos vulcões. Você tem que confiar que ele está contemplando, ele está olhando para você. Ele é que faz o sol nascer todo dia com toda a sua força. E o Senhor nos faz também, todo dia nascer, se levantar com força, aqueles que creem, aqueles que confiam no seu santo e poderoso nome. Aí depois, bem-aventurados que têm fome e sede de justiça. Nós devemos ter fome dessa palavra aqui, devemos ter sede dessa palavra aqui. Jesus disse que tinha água para dar, diz para a mulher, eu tenho uma água que se tu tomar dessa água, ele falou para a mulher lá no poço de Samaria, se tu beber dessa água, nunca mais tu terás sede. Então nós devemos ter sede dessa palavra, fome dessa palavra. Como Davi certa vez falou, como os servos bramam pela corrente das águas, assim suspira minha alma por ti, ó Deus. É por Deus. Primeiro lugar é Deus. Primeiro lugar é Deus. Depois é Deus. É o Pai, é o Filho, é o Espírito Santo. Buscar primeiro o reino de Deus. E depois as outras coisas é acrescentada, é bônus. E vai ficar. As outras coisas acrescentadas só servem para cá mesmo. Devemos juntar tesouros lá no céu. Bem-aventurados misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Então nós devemos ter misericórdia, para que nosso Deus tenha misericórdia de nós. Ai, Nery, ter misericórdia sim, nós devemos ter misericórdia das pessoas, quando elas falharem com você, quando elas estiverem fazendo tudo errado. Sabe por quê? Porque nós erramos também. Ninguém é perfeito, perfeito é só o Senhor. Nós somos também necessitados das misericórdias de Deus, mas Deus vai ter misericórdia de nós, se a gente tem misericórdia também do nosso próximo. Deus vai nos perdoar, quando a gente perdoar também aqueles que nos ofendem, porque nós falhamos sim, não é só as pessoas que falham conosco, nós falhamos sim. Quem somos nós para dizer que a gente não falha? Bem-aventurados limpos de coração, porque eles verão a Deus. Limpe a cada dia seu coração. Eu estava hoje pensando, né? Quanto mais você se enche dessa palavra, menos poder o inimigo tem sobre a tua vida. Ele não ganha território na tua vida, não. Essa palavra tem que estar preenchida aqui, ó, na nossa mente, para a gente vencer as batalhas diárias dessa vida. Bem-aventurados pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Sim, aqueles que promovem a paz. Onde você estiver, você deve promover a paz, não a confusão, não a guerra. Mas as pessoas fazem isso, não, mas é a paz. Aguente, porque Jesus não revidou e nós somos filhos de Cristo, nós somos filhos de Jesus. Ou a gente é ou a gente não é. Ou a gente está no caminho estreito ou a gente está no caminho largo. Ou é sim ou é não. Não tem assim, ou morno ou quente, não tem uma coisa intermediária. Bem-aventurados que sofrem perseguições por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem, perseguirem, mentindo, disserem todo mal contra vós. Por minha causa, exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Os discípulos são o sal da terra e a luz do mundo.
Vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido, com que se há de salgar? Para nada mais presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Tenha cuidado, quando as pessoas olharem para você e não imaginar que você é sal nem luz do mundo, tem alguma coisa errada. Você tem que melhorar, porque você tem que ser sal. Sal da terra e luz do mundo. Onde você estiver, você tem que brilhar, você tem que ser um farol. É um farol dentro da sua casa, é um farol no trabalho, é um farol dentro, um farol. Esse farol é assim, a luz de Cristo. As pessoas têm que olhar em você e ver alguma coisa, ver algo diferente na sua vida. Vós sois a luz do mundo, não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador e dá luz a todos os que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Então, assim, se somos luz, nem que você não queira, você brilha. Nem que você se cale, nem que você se esconda. Mas quem é luz, é luz. As pessoas vão dizer para você. Vão dizer, você tem algo diferente. Então vamos ser luz. Não podemos brincar de sermos crentes. O cumprimento da lei dos profetas. Não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas, não vim abrogar, mas cumprir. Porque em verdade vos digo que até que o céu e a terra passe, nem um jota ou um tio se omitirá da lei, sem que tudo seja cumprido. Qualquer, pois, que violar um destes menores mandamentos, e assim ensinar os homens, será chamado o menor no reino dos céus. Aquele, porém, que os cumprir e ensinar, será chamado grande no reino dos céus. Então, se alguém vier com outro evangelho diferente para você, um evangelho diferente com esse, desse aqui, seja anátema, não confie. Porque eu vos digo que se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. Os escribas eram doutores da lei. Os escribas, eles eram mestres. Eles eram assim. E os fariseus eram homens religiosos, se achando que era alguma coisa, né? Mas para ser alguma coisa, tinha que seguir a Cristo. E eles estavam sempre tentando prejudicar a Cristo. Os escribas, eles escreviam a lei, eles eram mestres no Torá, no Pentateuco, que são os primeiros livros da Bíblia, Gênesis, Êxodo, Levítico, Deuteronômio, Números, não falei na ordem. Então, eles eram assim, eles muito entendidos sobre a lei, né? Mas eles eram contra o que Cristo falava. Eles não estavam confiando que Jesus tão humilde tinha vindo do céu, né? Ouviste o que foi dito aos antigos, não matarás, mas qualquer que matar será réu de juízo. Eu, porém, vos digo que qualquer que sem motivo se encolerizar contra o seu irmão será réu de juízo, e qualquer que chamar seu irmão de raca será réu do sinédrio, e qualquer que lhe chamar de louco será o réu do fogo do inferno. Assim, às vezes eu fico pensando assim, o Velho Testamento era dente por dente, olho por olho. Mas o Novo Testamento eu também acho, às vezes, mais sério mesmo do que mesmo o Velho Testamento. Porque aqui, se você apenas se encolerizar contra o seu irmão, será réu de juízo. Não se pode nem chamar ninguém de louco, porque será réu do fogo do inferno. Então, vamos ter cuidado. Não devemos nunca chamar ninguém de louco, de doido, de hipótese alguma. Não devemos julgar, não devemos encolerizar. Se falharmos, temos um Deus perdoador. Mas lembre, Deus nos perdoa todo dia, mas aprenda a perdoar. Portanto, se trouxeres a tua oferta ao altar e a te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali diante do altar a tua oferta e vai reconciliar-te primeiro com teu irmão e depois vem e apresenta a tua oferta. Concilia-te depressa com teu adversário enquanto estás no caminho com ele, para que não aconteça que o adversário te entregue ao juiz e o juiz te entregue ao oficial e te encerre na prisão. Em verdade vos digo que de maneira nenhuma sairás dali enquanto não pagares o último centavo. Então, assim, se nós temos uma oferta,
para dar ao Senhor, na igreja do Senhor, né? Levar ao altar. Mas se você tiver alguma coisa contra alguém, você primeiro tem que ir até aquela pessoa pedir perdão. E a Bíblia diz que você tem que pedir logo perdão antes que aquela pessoa morra, antes que aquela pessoa se mude, a pessoa faça alguma viagem. Tem que ser rápido. É desse jeito. Mas eu garanto que isso não é nada difícil diante do que Cristo fez por nós lá no Calvário. Em verdade te digo que de maneira nenhuma sairás dali enquanto não pagares o último centil. Ouviste o que foi dito aos antigos? Não cometerás adultério. Eu, porém, vos digo que qualquer atentar numa mulher para cobiçar, já em seu coração cometeu adultério com ela. Portanto, se o teu olho direito te escandalizar, arranca-o e atire-o para longe de ti, pois te é melhor que te perca um dos teus membros do que todo o teu corpo seja lançado no inferno. E se tua mão direita te escandalizar, corta e atira para longe de ti, porque te é melhor que um dos teus membros se perca do que todo o teu corpo seja lançado no inferno. Também foi dito, qualquer que deixar sua mulher, que lhe dê carta de desquite. Não, peraí, vamos até aqui, né? Até o 30. Quero dizer assim, olha como é sério o Novo Testamento. Se um homem apenas olhar para uma mulher, não precisa nem se deitar, já está contaminado. Por isso que eu digo que o Novo Testamento, às vezes, eu acho até mais sério do que o Velho. Também foi dito, qualquer que deixar sua mulher, que lhe dê carta de desquite. Que lhe dê carta de desquite. Eu, porém, vos digo que qualquer que repudiar sua mulher, a não ser por causa de prostituição, faz que ela cometa adultério, e qualquer que casar com a repudiada comete adultério. Outro sim, ouviste o que foi dito aos antigos, não pejorarás, mas cumprirás teus juramentos ao Senhor. Eu, porém, vos digo que de maneira nenhuma jureis pelo céu, porque é o trono de Deus, nem pela terra, porque é o escabelo de seus pés, nem por Jerusalém, porque é a cidade do grande rei, nem jurarás pela tua cabeça, porque não podes tornar um cabelo branco ou preto. Seja, porém, o vosso falar sim, sim, não, não, porque o que passa disso é de procedência maligna. Então, aqui a palavra de Deus que nós não devemos fazer nunca, hipótese alguma, nenhum juramento. Porque nada é nosso, né? Nada, nós vamos jurar por quê? Nada é nosso. Aqui está falando nem a terra, nem por Jerusalém, porque é a cidade de Deus, nem pela nossa cabeça, porque nós não podemos tornar um cabelo branco em preto, e assim em diante, né? Então, a nossa palavra é sim, sim, não, não, porque o que passa disso é de procedência maligna. Tá terminando, tá, meus amores? É porque eu quero concluir aqui o 5. Ouviste o que foi dito, olho por olho e dente por dente. Eu, porém, vos digo que não resistais ao mal, mas se qualquer te bater na face direita, oferece-lhe também a outra. Tá vendo, pessoal? Eu acho assim, todo mundo, mas no Velho Testamento era muita morte, era muito sangue, mas eu fico pensando que não é nada fácil, né? Como a palavra de Deus aqui. Se alguém te bater na face direita, oferece também a outra. Não é brincadeira, meu Deus, que o Senhor tenha misericórdia de nós. E ao que quiser pleitear contigo e tirar-te a vestimenta, larga-lhe também a capa. E se qualquer te obrigar a caminhar 1 milha, vai com ele 2 milhas. Então, a Bíblia diz assim, se alguém, por acaso, te pedir emprestado a vestimenta, dá. Se alguém te pedir para caminhar 1 milha, vai com ele até 2 milhas. Dá a quem te pedir e não te desvie daquele que quiser que ele empreste. Ouviste o que foi dito? Amarás o teu próximo e aborrecerás o teu inimigo. Tá terminando, tá, meus amores? Falta só alguns versículos. Ouviste o que foi dito? Amarás o teu próximo e aborrecerás o teu inimigo. Era muito fácil, né, pessoal? Amar só as pessoas que nos amam. Mas eu, porém, vos digo, amai a vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem. Ai, que versículo tremendo, meu Deus. Olha só, eu vou até repetir. Amai a vossos inimigos. Nós temos que amar os nossos inimigos. E é de coração, viu? Não é de fingimento, não. Bendizei o que vos maldizem. Se alguém tiver te
te maldizendo, você tem que abençoar aquela pessoa. Fazei bem aos que vos odeiam. Se alguém te odeia, você tem que fazer bem para aquela pessoa. Orai pelo que vos maltrata e vos persegue. Se alguém te maltrata, você tem que orar. Nele tu faz tudo isso. Tô tentando, tô pelejando. O caminho é estreito mesmo. Mas também eu vou te falar uma coisa. A gente amar só quem ama a gente não tá fazendo nada, né? Porque Jesus morreu por nós. Morreu pelo ladrão, pelas pessoas que maltrataram, pelas pessoas que chamavam ele de mentiroso. Morreu por todos. E não revidou. E nós não somos maior do que o nosso Senhor, não. Para que sejais filhos do Pai que estais nos céus, porque faz que o seu sol se levante sobre maus e bons e a chuva desça sobre justos e injustos. E aqui a Bíblia está dizendo, porque Deus, quando ele manda a bonança, a chuva, ele manda a chuva para todos, o sol para todos, a comida para todos. Então, se nós queremos ser filhos de Deus e um dia entrar lá no reino de Deus, devemos nos comportar desse jeito. É desse jeito. Ai, tá difícil nele, mas aquela pessoa não gosta de mim, mas você vai ter que orar por ela. Vai dizer, Jesus, aquela pessoa não gosta de mim, mas abençoa. Senhor, salva aquela pessoa. Tem misericórdia dela, Pai amado. Ela é daquele jeito porque ela não está entendendo a tua palavra, porque ela não está lendo a tua palavra. Mas quando ela se converter dos seus maus caminhos, ela vai conseguir me amar, vai conseguir respeitar as outras pessoas. Não é fácil não, porque eu fico pensando que evangelho é esse, a gente só amar quem ama a gente. Não, a Bíblia diz que nós devemos vencer o mal com o bem. Se você não vencer o mal com o bem, você não está seguindo a Jesus. Porque o nosso mestre, ele estava vencendo. Jesus sabia que ia para a cruz. O povo diz, ele é um mentiroso. Ele é um endemoniado. Jesus lá na cruz, a mão dele sendo rasgada lá naquela cruz, ainda teve aquele indivíduo do lado, né? Que disse aí, olha aí, esse daí salvou, curou, libertou, ressuscitou e tá aqui igual a nós. Mas o outro creu. Eu creio em Jesus Cristo. O outro creu e disse assim, olha, nós estamos aqui porque nós merecemos. Mas ele não, ele só fez coisas boas. E ali Jesus, ele morreu na cruz do Calvário por mim, por você. Teve um momento antes da cruz, ele disse, Pai, se possível for, passa de mim esse cálice, mas que não seja feita a minha vontade, mas que seja feita a tua vontade. E que nós possamos dizer também a cada dia, Senhor, que seja feita a tua vontade na minha vida, porque a tua vontade, ela é boa, ela é agradável e ela é perfeita. E nós devemos aceitar. E Jesus ali na cruz do Calvário, ele disse, Eli, Eli, lama sabachthani. Por que me desamparaste? Porque teve um momento ali na cruz que ele se sentiu só. Porque o pai não teve, eu creio que o pai não teve condições de ver o filho inocente dele, que só fez o bem, morrendo na cruz, por todos os pecados das pessoas que tinham vivido antes de Cristo, as pessoas contemporâneas de Jesus, as pessoas que ainda iam nascer e nós que estamos vivendo nesse momento aqui. Para que sejais filhos do Pai que estais no céu, porque faz que o sol se levante sobre maus e bons e a chuva desça sobre justos e injustos. Pois se amardes os que vos amam, que galardão tereis? Olha só, a Bíblia falando, se você amar só aquela pessoa que ama você, que galardão tereis? Não faz os publicanos também o mesmo? Pronto, está concluindo, só falta 3 versículos. E se saudardes unicamente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não faz os publicanos também assim? Sede vós, pois perfeito como é perfeito o vosso Pai que estais no céu. Então, o Senhor requer de nós pureza, o Senhor requer de nós perfeição. Até um dia a gente partir dessa vida, nós vamos estar bem diferente do que somos hoje, porque o nosso Deus, ele é o oleiro, nós somos o vaso, ele quebra, ele refaz de novo, ele sabe o que é melhor para a nossa vida, ele sabe o tempo certo de todas as coisas, ele tem um propósito na tua vida, na minha vida, há um tempo determinado.
determinado para todas as coisas. Devemos confiar nessa palavra, devemos comer, alimentar dessa palavra. Qualquer pensamento diferente, pensamento contrário a essa palavra, devemos estar, como é que se diz? Expulsando esses pensamentos, falando até em voz alta, porque a Bíblia diz que o inimigo da nossa alma fica ao nosso derredor, mas o nosso Jesus, o nosso general de guerra, ele fica ao nosso redor, porque ele cuida de nós. Ele disse, Pai, que não nos tirasses do mundo, mas que nos livrasse do mal. Nosso Jesus está lá contemplando, olhando as nossas vidas. E o Pai, por amor a Jesus, pelo sacrifício, por tudo que Ele conquistou para mim, para você hoje. Porque nós não vamos passar pela cruz, não. Mas certo que nós passamos pela velhice, pelos problemas, as dificuldades desta vida. Porque quando a gente menos espera, vem alguma coisa que é inesperado. Mas a gente se agarra na cruz de Cristo, a gente se agarra na orla de Jesus. A gente tem que confiar, devemos crer, devemos ter esperança. Porque aqui tudo passa, mas a palavra do Senhor nunca há de passar. E eu agradeço ao Senhor por essa oportunidade de ter falado a sua palavra. Agradeço você que está aí assistindo. Que Deus abençoe, te dê um sono muito bom, um sono reparador. E quero dizer para você, se você tiver algum sonho mal, bem cedo, sabe o que você faz? Glorifique a Deus, agradeça a Deus. Louve ao Senhor, assim que você abrir seus olhos. Senhor, te agradeço mais um dia de vida, te agradeço pela minha casa, pelos meus filhos, pelo pão de cada dia. Meu Pai amado, te agradeço que o sol já se levantou, pela chuva que cai. A primeira coisa numa oração que você deve fazer é glorificar, porque o véu do tempo se rasgou e tudo se fez novo. Então você tem direito. Nós não tínhamos esse direito, mas Jesus deu esse direito de nós glorificarmos ao Senhor, da gente enaltecer na beleza da sua santidade, de dizer que Ele é o Deus Criador, que Ele é um Deus santo, que é um Deus poderoso. Então, você deve glorificar a Deus. Depois, você deve o quê? Você pode pedir, porque a Bíblia diz que você deve pedir, mas não peça só para você, não. Peça por outras pessoas. E aqui eu encerro. E eu agradeço ao Senhor por essa oportunidade que Deus me deu. Enquanto eu tiver saúde, eu quero falar a Bíblia todinha, deixar esse registrado. Um dia eu vou e vai ficar registrado aí para outras gerações. Amém.